Bom dia, mais uma vez a todos. Deixa eu vir para cá. Hoje nós estamos aqui com o Davi, com a Noara e com a Alice, que está aqui conosco. E hoje nós vamos ter o privilégio de apresentar a Alice à igreja. Eu não sei se vocês, conhecem toda a trajetória, o tempo aí da Noara e do Davi, mas ouvi muitas orações deles, muitas lágrimas por essa menina. Durante anos eles estavam esperando esse bebê e Deus os presenteou, não é verdade? E nós somos testemunha desse milagre que o Senhor fez na vida de vocês e somos testemunhas da alegria de vocês durante esse tempo. A gente, como igreja, fica muito feliz de recebê-los aqui, de apresentar a filha de vocês aqui e de orar ao Senhor agradecendo a Ele pelo milagre que Ele já fez e pedindo a Ele que Ele continue derramando bênçãos, cuidados na vida de vocês. Vocês sabem que nós o amamos e nós temos certeza de que essa menina é um presente de Deus na vida de vocês, é a graça dele na vida de vocês e nós somos testemunhas disso. Eu queria ler um texto com vocês, Deuteronômio 6, verso 4, que diz assim para nós: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deus nos dá filhos como um privilégio, um presente. Deus nos ama, derrama do seu amor e multiplica esse amor em nós através de crianças. E a nossa responsabilidade como pais é também derramar do amor que recebemos do Senhor sobre essas crianças. E uma das principais formas que fazemos isso é ensinando elas a amar o Senhor. A melhor forma de amar os nossos filhos é ensinar eles a amar o Senhor. É ensinar eles a obedecer ao Senhor. É falar a eles, é contar a eles. É contar das maravilhas, dos milagres, da conversão de vocês, de tudo aquilo que o Senhor realizou na vida de vocês, mas contar a essas crianças com persistência. Com persistência. Pais precisam ser persistentes. Sabe, ensinar os filhos aquilo que o Senhor tem ensinado a vocês. A melhor forma de amar os seus filhos é ensinar os seus filhos a amar o Senhor. E o Senhor os incumbiu dessa responsabilidade, uma bendita responsabilidade. E a minha oração por vocês hoje, conhecendo-os e sabendo do amor de vocês pelo Senhor, é que o Senhor os ajude, é que o Senhor multiplique sabedoria em vocês, dê um lar de vocês abençoado, cheio de graça, que Alice talvez seja a primeira de muitos, não é verdade? Tem lugar para encher aquela casa lá, né? Dá para construir mais um quarto ainda, né, Davi? Dá para construir. Que Deus abençoe vocês nessa empreitada. Queria convidar a igreja a levantar suas mãos no seu lugar, para nós orarmos pelo Davi, pela Noara, pela Alice. Santo Deus, nós, como teus filhos, somos testemunhas do teu milagre, do teu amor, da tua graça sobre essa família que nós tanto amamos. Obrigado, Senhor, pela vida do Davi, pela vida da Noara, pelo casamento deles. Mas, acima de tudo, Senhor, obrigado pela Alice, esse presente que o Senhor deu a eles. Obrigado, Senhor, pelo milagre que é o nascimento de uma criança. Enche, Senhor, o Davi, enche, Senhor, a Noara, de sabedoria, de coragem, de entendimento, Senhor, para guiarem a Alice nos teus caminhos. Ajuda-os, Senhor, ajuda a serem homens, homem e mulher persistente no ensino dessa criança. Ajuda eles, Senhor, a cada dia da vida deles, resplandecerem no lar deles o teu amor para com eles, a tua graça para com eles, e que a Alice possa crescer cheia do conhecimento da tua palavra, que através do pai e da mãe ela possa ouvir sobre o teu amor, sobre a tua morte e ressurreição em nosso favor. Que o Senhor possa guiá-los, Pai, nessa jornada. Que
o Senhor ajude eles, Senhor, financeiramente, com o trabalho, com tudo aquilo que for necessário, Senhor, para a criação dessa criança. O Senhor abençoe a saúde dela. O Senhor coloque, Senhor, pessoas ao lado dela, Senhor, para também ajudá-los, os pais. Olha, Senhor, a família da Noara, a família do Davi. Eles continuem sendo presentes e auxiliem também na criação da Alice. Nós, como igreja, Senhor, nos colocamos como irmãos dele, à disposição também de ajudá-los. De ajudá-los, Senhor, também no crescimento dessa criança, tanto físico, Senhor, quanto espiritual. Que eles, no meio da nossa comunidade de fé, possam, Senhor, encontrar ferramentas, encontrar, Senhor, conhecimento, para também ensinarem a sua menina. Obrigado, Senhor, por essa manhã. E obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu, de estarmos aqui junto com eles. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a esse casal. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, verso 1. Mateus, capítulo 2, verso 1. Nós estamos aí encerrando hoje este tema que nós intitulamos como, né, diante do Natal, nós falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a chegada, textos que envolveram esse momento. E hoje, especificamente, nós ainda vamos estar conversando sobre um texto que fala sobre esse momento que Jesus era criança. Aqui, muito provavelmente, ele já tinha próximo de 1 ano, ou talvez 2 anos de idade. E após a leitura do texto, quero que você preste muita atenção nos personagens que há nesse texto. Antes de lê-lo, já quero dar a você como uma introdução, porque os personagens do texto, aqui nós vamos ler sobre Herodes, o Grande, sobre os magos do Oriente, sobre os saduceus e os mestres da lei, que também participaram desse momento na vida de Jesus. E o caminho que nós vamos trilhar hoje vai ser nesses 3 pontos. Sobre a figura de Herodes, sobre o que ele representa acerca da vida de Cristo, sobre a figura dos sacerdotes e os mestres da lei, conhecedores da palavra, como eles agiram, como eles viveram nesse período, na chegada de Jesus, e como então aqueles homens que vieram do Oriente, conduzidos pela estrela, como que estes homens se comportaram e se dispuseram diante da chegada do Messias. Esse vai ser o nosso caminho essa manhã. Vamos ler o texto juntos? Mateus, capítulo 2, verso 1, diz assim para nós: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela, que tinham visto no Oriente, foi adiante deles,
até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos no seu lugar. Santo Deus, nós somos gratos pelo privilégio que temos de, como igreja, nos reunirmos essa manhã para ouvir a Tua palavra. Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações, nos traz clareza e compreensão acerca desse texto tão precioso. Fala, Senhor, ao coração de todos aqui, para que saiamos daqui como homens e mulheres que se prostram e adoram o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, de estarmos diante dessa boa notícia, sermos displicentes e tratarmos isso apenas de forma religiosa ou ainda mais de forma pagã. Ajuda-nos, Senhor, a como aqueles homens, ao encontrarem Jesus, saírem de lá jubilosos e certos de que encontraram o Salvador. Que o Senhor possa trazer essas compreensões ao nosso coração também essa manhã. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus, assim como Lucas, precisa de forma objetiva marcar tempos para que a gente possa entender o que está acontecendo. Lucas, como nós falamos na semana passada, ele marcou os tempos demonstrando que o nascimento de Jesus, que a chegada de Jesus, se deu quando havia um governador específico na Judéia, quando havia César Augusto no trono de Roma, porque o calendário desses homens eram marcados por essas datas. No entanto, todavia, esses personagens a qual o texto nos narra têm consigo uma participação especial, seja ela positiva, seja ela negativa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O primeiro personagem que nós vemos nesse texto, Mateus está narrando para nós, é Herodes. Nos dias do rei Herodes, chamado também de Herodes o Grande, o rei da Judéia. Quem foi esse homem que ouviu tudo isso, e o texto nos narra, que ficou perturbado? Quem foi esse homem que, ao ouvir essa realidade que havia nascido um novo rei, chamou aquelas pessoas que anunciaram secretamente? Quem foi esse homem que queria saber o tempo exato e aonde nasceu? Quem foi esse homem que pediu àqueles magos: olha, depois que vocês encontrarem ele, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo? Será mesmo? Quem foi esse homem, esse rei, que fez com que um próprio anjo do céu, num sonho, aparecesse àqueles homens, dissessem para eles: ora, não voltem para Herodes, vão por outro caminho? Quando nós lemos um texto como esse, naturalmente o contexto, a cultura, está muito distante de nós. Mas com certeza não estava distante daqueles primeiros leitores. Muito provavelmente, os primeiros leitores de Mateus, também dos outros evangelistas, sabiam muito bem quem era Herodes. Até porque após a morte de Herodes, Herodes multiplicou filhos com nomes de Herodes. Herodes Antipas, Herodes Filipos, Herodes, que governavam grande parte da Judéia e da região em que Jesus mesmo viveu.
Você vai lembrar que no julgamento de Jesus, ele é levado por Pilatos diante de um Herodes, filho de Herodes o Grande. Esse homem, ele se tornou rei dos judeus no ano 17 antes de Cristo. O seu pai, anteriormente, também havia sido um procurador da região da Judéia. O seu pai, o pai de Herodes, era um servo fiel do Império Romano e foi estabelecido pelo próprio Júlio César como um procurador na região da Judéia. A região da Judéia, a região aonde Cristo nasceu, Jerusalém, e aquele lado do mar Mediterrâneo, foi uma região de grandes conflitos. Aliás, continua sendo uma região de grandes conflitos. Talvez a região no mundo onde mais houve guerras e conflitos e lutas por territórios é aquela região. Antes do Império Romano, teve a invasão dos gregos, dos macedônios, que invadiram aquela região, que tomaram o templo de Jerusalém, que teve a revolta dos macabeus, teve uma luta constante diante disso, e todos os povos que tomavam aquela região, em alguma medida, traziam sobre os judeus medo, insegurança, incerteza. Alguns dos povos, por exemplo, faziam práticas pagãs naquela região, como sacrifício de porcos no altar do templo em Jerusalém. Passados-se alguns anos, Roma toma o poder. Um pouco diferente dos antigos impérios, Roma traz uma liberdade de culto àquelas pessoas. Isso, em alguma medida, vai agradar os judeus, mas isso passa por uma política. E a política, nesse período da história, tem um nome: Herodes o Grande. Herodes o Grande, ao subir ao trono dessa região, ele sabe, ele conhece que essa região era uma região problemática. E que especialmente, e aqui eu não estou fazendo de forma pejorativa, mas é uma conclusão da história, os judeus sempre se voltavam contra nações inimigas que tentavam, de alguma forma, impedir a adoração, o sacrifício, a liturgia. Logo no início do seu reinado, Herodes o Grande reconstrói o templo de Jerusalém. Ele amplia o templo. O templo ganha. Herodes era um grande construtor. Ele não apenas está reconstruindo o templo, ele faz com que a montanha do templo aumente. Ele faz com que o espaço geográfico onde que o templo estava localizado ganhasse. Ali ele vai construir os pátios, pátios dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos sacerdotes, casas, aquedutos trazendo água naquele lugar. E isso, em certa medida, é uma forma política, uma política de boa vizinhança. Herodes se casa com uma mulher judia, porque Herodes era um idumeu, ele era descendente de Esaú, a sua mãe era árabe. Os judeus, ao ver um rei ali agora posto, com uma descendência totalmente distante dos judeus, naturalmente tiveram para com ele o quê? Preconceito. Pronto, aí, mais alguém que vai arrumar problema para nós. Ele se casa com essa mulher, tem 2 filhos. Mas isso não apaziguou os ânimos. Logo no início do reinado de Herodes, ele percebeu que o sinédrio judaico, que era um grupo de anciãos que estava lá e que ditava as leis e organizava o povo e era uma referência para o povo, não estava muito contente com Herodes. O que ele fez para manter a sua política de boa vizinhança? Matou 45 membros do sinédrio. Coisa bem simples, né?
ao ponto de um momento da sua vida, de tamanha brutalidade, ele ser chamado a prestar conta a César Augusto em Roma. Antes da viagem, por ele perceber que o seu trono poderia estar em jogo, ele mandou afogar a sua esposa judia. E matou por estrangulamento os seus 2 filhos, que eram descendentes dessa mulher e poderiam tomar o trono dele. Matou várias outras lideranças do povo judeu. Mas ele era um grande construtor. Além de Cesareia, além de Templo de Jerusalém, ele construiu a famosa cidade Cesareia Marítima. Depois procura lá no Google. Até hoje você tem as ruínas lá. Não foi alguém que reconstruiu uma cidade. Ele construiu uma cidade do zero. Uma cidade magnífica. Em homenagem a quem? A César, Cesareia. Construiu monumentos, templos. Era alguém muito preocupado com quem ele era, com a sua posição, e não desejava que ninguém chegasse próximo da sua posição. Este primeiro personagem é narrado por Mateus como alguém que não queria saber do Messias. Não desejava o Messias. Que quando ouviu falar de um novo rei, o rei dos judeus, efetivamente, a quais as profecias apontavam, o que ele fez? Ele queria matá-lo. Ele queria era sumir com ele de qualquer forma. E eu tenho certeza que nessa igreja, essa manhã, não temos pessoas com o pensamento de Herodes. Amém? Mas esse é um dos personagens. Esse personagem recebe a visita desses magos do Oriente. O que eram os magos do Oriente e quem eram essas pessoas? Nós vamos ver isso à frente. Ao ouvir a notícia, o que Herodes faz? Ele convoca os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Presta atenção aqui. Aqui você tem um elemento de uma união entre o político de Roma, Herodes, e aqueles que ele havia colocado no governo. Para você ter uma ideia, em um momento específico, Herodes nomeou o seu sobrinho, com 17 anos, como sumo sacerdote do templo em Jerusalém. Às vezes a gente cria uma falsa realidade que no período de Jesus, os sumos sacerdotes e esses mestres da lei, todos eles eram escolhidos pelo povo, eram pessoas que vinham de descendências. Isso há muito tempo já não era assim. Infelizmente, a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram nomeadas por algum cargo político, por alguma ajuda, por algum privilégio, por alguma família que estavam lá. Mas eles ainda eram os representantes da religião judaica. Eles ainda eram, ou deveriam ser, o exemplo de conduta, o exemplo de caráter, o exemplo de conhecimento da palavra, o exemplo de anseio pela chegada do Messias. Eles estavam imersos na religião. Eles faziam os sacrifícios, eles faziam as orações pontualmente, à manhã ou na tarde. Eles se voltavam para o templo, eles conheciam as regras, eles discutiam as regras, eles aparentavam ser povo de Deus. E no dia em que eles recebem o anúncio da chegada do Filho de Deus, aqui, propriamente dito, não é o dia de Natal, mas faz uma referência ao nascimento de Jesus, o que esses homens fazem? É interessante que quando Herodes chama e reúne esses homens, o texto bíblico fala que não apenas Herodes ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Como assim? Como aqueles homens destinados
a obra religiosa, não se alegraram com o Senhor. Mais do que isso, se perturbaram. Se viram diante daquela notícia e ao invés de adorarem, e ao invés de falar para os magos, olha, eu vou junto com vocês. Aonde ele está? Vamos lá. Nós também queremos adorá-lo. Aliás, em nenhuma parte do texto fala que esse foi o desejo dos mestres da lei, dos sacerdotes. E esse é um problema que a gente precisa, por vezes, destrinchar. Esses homens eram imersos na vida comum do povo. Tinham a palavra em suas mãos, liam ela dia após dia, ensinavam ela, compartilhavam ela, eram representantes da forma de culto do povo, e muitos deles, de alguma medida, declaravam e testemunhavam com a sua boca. Texto, por exemplo, de Deuteronômio 6:4, que nós lemos antes aqui na apresentação, que não há outro Deus. Deus é o Senhor. Esses homens, eles não eram, em certa medida, como Herodes, tão blasfemos assim, apesar que Herodes, né, havia se convertido ao judaísmo. Mas eles não eram explicitamente contrários a Deus. Eles eram como religiosos. Eles diziam amar a Deus. Eles vinham domingo ou no sábado, né? Sábado após sábado, nas sinagogas, nas reuniões de leitura dos textos, nas reuniões de orações. Eles sabiam como fazia para serem vistos como pessoas que se declaravam pessoas que criam em Deus. E por vezes o Natal nos revela um pouco essa ambiguidade. O Natal que nós celebramos hoje faz com que muitos de nós desejem vir ao culto, desejem orar, desejem abraçar as tradições. Nós conhecemos da história. Nós mergulhamos na história. A história é bonita. Alguém nos falou. Mas aparenta que muitas vezes o Natal se torna, infelizmente para muitos crentes, uma época de adoração sazonal. É intrigante como pastor ver que no dia de Natal, do culto de Natal, o culto está cheio. Mas nos outros dias, parece que se dispersaram. Aquelas pessoas que buscavam no Natal quase que uma coisa mística de que se eu for no culto de Natal e no dia da ceia eu orar, eu vou abençoar o restante do meu ano. Esses mestres da lei, esses sacerdotes, eles eram, como o próprio Jesus vai denunciar mais à frente, eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque externamente tudo era muito bonito. Mas internamente não havia neles um desejo convicto, sério, de seguir o Senhor além daquele dia. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Porque se a nossa adoração a Cristo, ela está entrelaçada apenas com os ritos religiosos que nós aprendemos a fazer, seja nas datas comemorativas ou na forma que nós fomos ensinados, mas isso não coaduna com a nossa audiência diária. Jesus não se tornou para nós um rei. Os mestres da lei e os sacerdotes conheciam as profecias. Herodes não conhecia. Herodes chamou eles. Falou, olha, como é que a gente descobre aí aonde vai nascer o Messias?
Eles rapidamente, eles conhecem o texto, Miqueias 5:2. Eles ansiavam, ou talvez não. Eles tinham um conhecimento, mas não ansiavam um relacionamento profundo com o Messias. Eles conheciam as histórias. Eles replicavam as histórias. Eles ensinavam as histórias. Eles reviviam as histórias simbolicamente, ano após ano, através da Páscoa judaica, do sacrifício do cordeiro. Nos tempos de Jesus, o templo de Jerusalém funcionava a todo vapor. Muitos momentos, quando você vai ler a escritura do Antigo Testamento, o templo está abandonado. Existiam momentos que o pessoal tinha perdido a Bíblia, a lei. Achamos a lei. Muitos momentos os sacrifícios foram deixados de ser realizados. Teve muitos momentos em que a prática da religião judaica se perdeu no meio do povo, tamanho a promiscuidade. Nesse momento, não. Nesse momento era até bonito. Sabe, Jesus, propriamente, vai com a sua família a Jerusalém. Vai depois com os seus discípulos a Jerusalém. A prática religiosa estava andando conforme o rito. Mas a vida daquele povo não demonstrava que aquele rito era verdadeiro nos seus corações. E essa semana, enquanto preparava o sermão, meditando um pouco nesse texto, eu entrei nessa crise. A crise do Natal. Qual é a crise do Natal, pastor? A crise do Natal é que muitas vezes nós sabemos o que é o Natal. Nós conhecemos o texto. Nós sabemos o que o texto diz. Nós sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura, nós sabemos que um anjo apareceu a Maria, e depois em sonho apareceu a José, que apareceu a estrela. Nós sabemos de tudo isso. Mas a pergunta que me faço é: será que esse conhecimento nos leva propriamente até Jesus para adorá-lo? Para nos prostrar diante dele? Para dizer, tu és o rei? Ou do dia 1º de janeiro em diante, as nossas prioridades mudam? A nossa agenda, as nossas escolhas demonstram que nós, talvez como mestres da lei, fariseus, conhecemos o texto, mas não vivemos o texto. Conhecemos a história, nos emocionamos com a história, oramos com as nossas famílias, cortamos o peru de Natal, da ceia, celebramos, trocamos os presentes, mas quando as decisões precisam ser tomadas a partir de uma compreensão clara de que quem nasceu é o rei, será que nós nos comportamos dessa forma? Semana passada nós lemos o texto quando José e Maria chegam a Belém e não havia espaço para eles na estrebaria ou na hospedaria. A percepção que por vezes é a minha crise. Será que Jesus encontra esse espaço em nós? Sabe, será que realmente a chegada do Filho de Deus, o eterno, o precioso, o Salvador, o Rei, será que essa história, ela concentra-se no centro do nosso coração ou ela é periférica? Ou ela é apenas uma metáfora que a gente gosta de relembrar ano após ano? Os mestres da lei
E os chefes dos sacerdotes conheciam mais do que os magos do Oriente. Muito mais. É intrigante como a estrela, que é uma profecia de Números 24, 17, conduz aqueles homens primeiramente lá a Jerusalém. Algumas pessoas trazem da tradição que eram reis. Isso foi dito pela igreja no século IV depois de Cristo. Tem até os nomes desses reis. Podem ser, podem não ser. Magos do Oriente, astrólogos, sábios. Pessoas que caminharam, meu amigo, talvez 500, 600 ou até 1000 quilômetros. O que esses homens pensaram? Olha, se está nascendo um rei dos judeus, esse rei está onde? Está na capital dos judeus. Belém era do ladinho. A estrela estava ali, no caminho. E eles chegam até esse lugar, na expectativa de encontrarem o rei. Mas eles encontram pessoas que haviam se colocado no lugar do rei. Herodes havia se colocado no lugar do rei. E aqueles homens que foram politicagem para fazer o acontecimento da fé ser realizada dia após dia, faziam parte do pacote. Um pacote em que a religião cobria a verdadeira piedade. Eles tinham aprendido como se fazia. E esse é um perigo para nós. É um perigo para você. É um perigo para mim. Presta atenção nisso. Tome cuidado com o seu acostumar da vida com Deus. Tome cuidado com a sua intenção movida apenas pelo ato do que você sabe. Muitos de nós sabemos, hoje nós vamos ter a ceia aqui. Nós sabemos o que simboliza os elementos da ceia, o pão, o suco. Nós sabemos o texto de 1 Coríntios 11. Nós sabemos os textos em que Jesus falou. Nós sabemos. Este conhecimento que às vezes se transforma confortável para nós, pode por vezes não passar de conhecimento. Pode por vezes ser apenas aspectos externos da nossa fé. Não se acostume com a graça do Senhor. Quando eu falo não se acostume, não é um ato de você não vivê-la, não depender dela, não permitir que você se aprofunde nela. Não é isso. Mas não se acostume. Porque você não merecia isso. Você não merecia ser salvo. Você não merecia a visita do rei na sua hospedaria. O que você fez? O que esses homens fizeram? Deus está fazendo tudo aqui. Deus está movendo o universo. Deus está movendo uma estrela. Como que Deus me arrastou até ele? Na maioria das vezes, acontece conosco um trilho. Qual é o trilho? Revelação natural e revelação especial. Entendendo isso mais teologicamente. O que é a revelação natural? Deus moveu alguma coisa na sua existência. Talvez você ficou doente, talvez um parente morreu, talvez você ficou frustrado, talvez você terminou um relacionamento, talvez um amigo teu te chamou, talvez você viu um filme e falou, eu preciso do Senhor, talvez alguma coisa aconteceu na sua vida cotidiana, natural, que Deus despertou você. Talvez você possa não perceber isso, ou não ter sensibilidade a isso, mas Deus agiu. Deus moveu as circunstâncias aqui de forma sobrenatural, mas na revelação natural, através de uma estrela. O que a estrela fez com os magos? Isso aqui é muito legal. Os magos por si só
sem a revelação da palavra, talvez não chegariam até Jesus. Deus move este ambiente natural para que eles se defrontem com o quê? Com a palavra. Eles vão ler o texto. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, da terra de Judá. Deus move as circunstâncias para que aqueles que querem verdadeiramente adorá-lo o encontrem a partir do quê? A partir da palavra. A partir de uma revelação especial. A partir de um ato soberano de Deus de trazer luz ao seu povo por meio de o que Deus falou. Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse é um erro que nós caímos. Quando nós achamos que sabemos demais e já conhecemos, nós nos distanciamos de buscar o Senhor e conhecê-lo ainda mais através da palavra. É intrigante, porque nós achamos que conhecemos o texto. Não é verdade? Nós conhecemos as histórias. Nós fazemos as pesquisas no ChatGPT. Nós temos alguns versículos gravados na nossa timeline, nas nossas tatuagens, em algum lugar. Obviamente que isso, em certa medida, é válido. Mas a revelação de Deus, ela precisa produzir em nós algo mais profundo. Não tem como nós chegarmos ao conhecimento continuamente de quem Jesus é, sem que nós deixemos de passar pela revelação da sua palavra. Isso é natural à vida cristã. Aqueles homens, aqueles magos do Oriente, que esse texto é muito emblemático, que para muitos é uma crise, né? Como assim? Como assim Deus traz lá do Oriente, aqui talvez da Pérsia, da Babilônia, ou sabe-se lá de onde, pessoas que até biblicamente, Deuteronômio, por exemplo, vai acusar pessoas que faziam predições através das estrelas e das coisas. Isso até biblicamente era errado. Isso é uma crise. Aliás, né, se você for estudar um pouquinho de outras religiões, você vai ver que algumas religiões pagãs vão defender o uso desta astrologia através desse texto. Mas a estrela que estava se movendo era uma estrela que apontava para uma profecia, era um sinal. Um sinal. Um sinal miraculoso de Deus, um milagre, algo grandioso, fora da realidade, que Deus utilizou para algo. Presta atenção aqui. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles não se prostraram diante da estrela, diante do sinal, diante da maravilha. Esse é um grande erro nosso. Na maioria das vezes, na nossa vida cristã, nós queremos os sinais. Nós pedimos ao Senhor sinais. Deus, move uma estrela para mim. Se o Senhor derrubar uma folha da árvore, se o Senhor fizer tal coisa, se a cortina mexer. Mas muitas vezes a intenção que temos é apenas ver o sinal. O Natal muitas vezes é isso para muitas pessoas. Porque o Natal simboliza, traz consigo essas características. E aí o povo, então, fica iludido com o sinal. Mas o sinal não era o fim. E o sinal não deve ser o fim para nós. Aqueles homens, depois de ouvirem o rei, seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
Deus utiliza de todas as circunstâncias para que o seu povo genuíno chegue até o menino. Deus move céus, terra, nações, povos, magos, reis, histórias, para que cheguemos até o menino. E quando eles chegam, eles se enchem de júbilo. Eles entram na casa, menino. O que eles fazem? O que todos deveriam fazer diante de Jesus? Se prostrar. Se prostrar. Eles se prostram. Se prostrar é um reconhecimento, é uma honraria, é olhar para ele e falar: é tu, é este, é o verdadeiro, é o prometido. Eles prostram-se e o adoram. Imagina José e Maria. Aqui, se a tradição cristã estiver certa, que eram reis magos, meus irmãos, eles não andavam sozinhos. Muito provavelmente, se fossem apenas magos, devia ter uma comitiva com eles. Camelos, cavalos, talvez seguranças, guardas, ou qualquer outra coisa. Que a gente faz uma alusão de uma coisa extremamente pequena. Irmão, é como se nós todos da igreja que saíssemos daqui hoje em 150 pessoas e fôssemos lá para a casa do Davi. Todo mundo junto. O Davi ia mandar nós embora. Não, ele ia receber todo mundo. Imagina Maria e José olhando aquela reação. Imagina talvez os convidados, as pessoas que estavam na casa, recebendo uma comitiva de pessoas com presentes. Lá estava um menino. E aqui, particularmente, creio eu, entre 1 e 2 anos. Talvez já fazendo bagunça, como os meninos de 1 e 2 anos fazem. Sendo adorado. E aqueles homens se prostrando diante dele. Eles abrem os seus tesouros, eles dão ouro, incenso, mirra. Presentes que simbolizavam ouro, costume de presente aos reis, incenso. Incenso era acendido para divindades. Era acendido no templo de Jerusalém, era acendido nos templos pagãos. Tinha a ver com um reconhecimento de que aquele menino era divino. Mirra, utilizada para o embalsamento de mortos, mas também perfume, traz consigo talvez uma realidade de que ele era divino e humano. E sua missão era dar a vida em resgate de muitos. Aqueles homens estão diante do rei que eles tanto procuravam. Do único rei. Do rei dos reis. Não apenas do rei dos judeus, mas do rei de toda a terra. Algumas coisas para nós, as aplicações para nós. É interessante olhar para esses homens e nos perguntar, diante de nós temos andado em busca contínua desse menino? Na nossa vida, na nossa agenda, nos nossos recursos, nas nossas prioridades, há no nosso senso um desejo contínuo de procurar Jesus, de se aproximar de Jesus, de viver para Ele, de se prostrar diante dEle, de adorá-lo. Pensa nesse ano que está se encerrando. Suas prioridades, sua vida, o seu coração, os seus desejos, sua força, o seu entendimento foram gastos na busca de Jesus Cristo? Você se esforçou contra a sua força, todo o seu entendimento para amá-lo?
Ou quando você ouvia sobre Jesus, você apontava, é para lá. Está escrito ali. Você foi até ele. Às vezes você se prostrou diante do governo dele durante esse ano. Quantas vezes em decisões da sua vida você não saiu para tomar decisões insensatas, mas você deliberadamente buscou, desejou e ansiou ele antes de falar o que você queria falar, antes de fazer o que você queria fazer. Jesus era o rei da sua história, ou ele era algo periférico na sua história? O Natal não nos narra apenas a chegada de um menino, narra a chegada de um rei. E ou ele governa sobre a nossa vida, ou ele é uma história paralela. Ou a nossa agenda, ou a nossa prioridade, ou a nossa força, o nosso intelecto, o nosso entendimento devem ser gastos na adoração desse menino. Ou nós temos uma vã adoração. Ou nós gastamos isso com coisas inúteis. Aqueles homens, após ser advertido em sonho, não voltaram a Herodes. Voltaram, retornaram à sua terra por outro caminho. E aqui uma aplicação do texto. Não há como chegarmos diante de Jesus, verdadeiramente reconhecermos e voltarmos pelo mesmo caminho. Conversão é uma mudança. Não há como reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, o Rei da minha vida, e eu continuar vivendo através dos desejos dessa terra. Não faz sentido. Não faz sentido voltar para Herodes. Não faz sentido voltar à religião vazia dos mestres da lei e dos sacerdotes. Não faz sentido, domingo após domingo, você vir aqui e não se prostrar, não que eu falei ou por isso, mas não reconhecer que Jesus é grandioso. Sabe, não faz sentido nós sermos indiferentes à mensagem do Evangelho. Não faz sentido nós sermos passivos diante da realidade que é apresentada diante de nós, que há sobre nós um rei soberano. Não faz sentido. Geralmente, quando as pessoas conhecem a fé reformada, buscam igrejas reformadas, elas se encantam com as doutrinas da graça. Elas olham para isso e falam: nossa, Deus nos salvou assim, de forma assim, meu Deus fez isso em mim. Mas muitas vezes nós que estamos aqui há tempo, perdemos de vista. E tratamos a beleza da salvação como apenas mais um texto. A gente sabe onde está a resposta. A gente sabe responder para as pessoas. Mas a pergunta é: isso tem mudado os nossos corações? Nesse último sermão sobre a chegada de Jesus e o advento do Natal, eu quero fazer um convite para você. E meu convite para você, diante desses personagens, os magos do Oriente, é: toda vez que você chegar mais perto de Jesus, prostre-se e adore. Não permita que a sua piedade e a sua vida cristã seja apenas uma história que os outros contam ou uma realidade que você aprendeu a fazer. E com isso, eu não estou dizendo que você deve se lançar num emocionalismo barato ou qualquer coisa. É uma questão de coração. Ao verem o menino, prostraram-se e adoraram. A minha pergunta é:
Você já conhece o grande rei? Você já ouviu? Você sabe o que ele fez por você? Você chegou até ele por um milagre? A palavra te revelou quem ele é? Então o adore. Feche teus olhos no seu lugar. Santo Deus, não permita que a nossa vida de fé seja apenas sustentado, Senhor, por aquilo que supostamente nós aprendemos. Não permita, Senhor, que sejamos bons religiosos. Saibamos as respostas, mas que isso não nos leve diariamente ao encontro com o teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos alegres. Restaura em nós o júbilo. Restaura em nós, Senhor, o prazer e a dádiva de poder nos encontrar com o teu Filho Jesus Cristo. Ó Jesus, nós te amamos. E nós reconhecemos que o Senhor é o Rei. Que o Senhor exerça e realize sobre nós o seu governo absoluto. Livra-nos de resistirmos a isso. Ajuda-nos a reconhecermos a tua grandeza, a tua majestade. Nós, Senhor, nesse ano que vem, nosso desejo é dia após dia, semana após semana, ao ouvirmos a tua palavra, a sermos conduzidos ao teu encontro. Nosso desejo é se prostrar diante de ti, reconhecendo quem o Senhor é, reverenciando a tua majestade e o adorando, porque o Senhor é o único digno de adoração. Realiza isso nos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém e amém.